Oi pessoal, estamos aqui de volta, eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, sigam-me no Twitter, @vulgotan, e eu estou aqui com a Carol. Oi pessoal, eu sou a Carol e me segue lá no Twitter como @somentecarol. Por que somente Carol, Carol? Eu vou contar essa história pra vocês. Meu nome é Carol, não é Carolina, não é Ana Carolina, não é Caroline. E quando eu me apresento eu falo, meu nome é só Carol, tá bom? Porque é só Carol. Estamos aqui no primeiro prefácio, um dos nossos programas do Ictus Podcast. E qual que é a ideia do prefácio? A ideia do prefácio é pegar um livro, qualquer livro, tá bom? Que, obviamente, eu e o Thiago tenhamos algum tipo de contato. E falar um pouco desse livro, sem soltar spoilers, tá bom? Isso pode acontecer de um livro chegar nas nossas mãos, a gente ficar com vontade de ler esse livro, não necessariamente já ter lido, e falar, vou gravar um prefácio sobre esse livro. Parece que vai ser legal e eu queria compartilhar com vocês, então, que esse livro aqui eu vou ler e vai ser muito legal. Essa é a ideia do prefácio. Então você pode ficar tranquilo para você ouvir sem ter lido o livro, que a gente não vai estragar nada da experiência. Mas antes da gente entrar na nossa conversa sobre o livro que a gente vai indicar, Carol, a gente tem que dar início à nossa brincadeira do dicionário. Ai. Como é que vai funcionar esse negócio aí? Olha, gente, a gente sempre fala, né, que ler expande, né, o nosso vocabulário, expande aí nosso raciocínio. Então, por que não expandir aqui agora, né? Isso vai ser uma característica dos nossos podcasts aqui. Isso. Mesmo quando nós tivermos convidados, a gente vai fazer isso com eles e eles com a gente. Exatamente. Então, como nós estamos em dois aqui, eu vou fazer com a Carol e a Carol vai fazer comigo. Mas, via de regra, a gente vai escolher alguém que está participando do podcast para esse desafio do dicionário. E vamos ver o que vai dar. Cada um de nós tem leituras paralelas. E o Thiago falou, enquanto você lê aí qualquer livro que você queira, escolhe uma palavra. Uma palavra que não tenha um significado assim tão óbvio. E a gente vai ter que aplicar essa palavra, pode ser um verbo, adjetivo, substantivo, durante a nossa conversa. Tudo bem? Com contexto. Ah, sim. Não vale piadinha do tipo trocadilho ou coisa do tipo. Exatamente. E aí, fiz lição de casa e escolhi minha palavra. O que você vai me mandar, Carol? A palavra que eu escolhi, ela é do livro O Hobbit, escrito pelo Tolkien, e é amurada. Amurada. Então eu tenho que usar dentro do nosso discurso aqui a palavra amurada, no contexto. Exatamente. Tá bom. Você foi meio sacana comigo, mas eu vou ser bem bonzinho com você, cara. Ah, tá bom. Eu tava lendo um cântico de Natal do Charles Dickens, isso ali no final do ano passado. Aliás, um livraço que com certeza vai aparecer aqui em algum momento. E eu tive que ir atrás de um dicionário, eu vou dizer. E acho que vocês vão ter que fazer a mesma coisa. E Carol, se vira, porque você tem que usar... É um verbo, então você pode conjugar como você quiser, tá? Não precisa usar no infinitivo. Tá certo? Mas a palavra é obnubilar. Obnubilar. Bem bonzinho você, né? Tudo bem? Não, tudo ótimo. Então, vamos falar sobre o livro do grande autor Jack. Já ouviu falar no Jack? Estávamos aqui conversando e a maioria dos peixes grandes que nós entrevistamos fala desse autor. E ele já apareceu aqui várias vezes e só não apareceu mais porque a gente fala, não, peraí, vamos dar um tempo nele. Ele é muito bom, mas a gente precisa colocar outros. Isso, mas para quem ainda não sabe o que é um peixe grande, nós não estamos falando de pesca, nós não estamos num barco debruçados na nossa murada. Poxa vida. Foi fácil. Foi fácil, essa foi fácil. Ó, o contexto, nós tá bom. não estamos aqui num barco, nós estamos falando de pessoas do universo cristão que indicam livros para o nosso clube literário. Sim, nós do Ictus Podcast temos um clube literário que você pode conhecer melhor acessando clubeictus.com.br.
Lá você vai conhecer os planos que nós temos, pode receber na sua casa, kit com livros. A gente tem planos desde os 3 anos até os adultos. Exatamente. E um dos nossos peixes grandes, nosso amigo particular, Mark Swedberg, ele é perito nesse autor e ele indicou... A dissertação de mestrado, acho, dele exatamente. Desse autor. A casa dele é populada por esse autor. E aí ele indicou esse livro quando fizemos a entrevista com ele. E a gente queria muito ter colocado ele logo de cara, mas a gente teve que dar um tempo. Colocamos a trilogia cósmica. Então, se vocês sabem quem é o autor, né? A gente já falou, né? O tio Jack aqui é o C.S. Lewis. E qual é o livro, Thiago? O livro chama-se Até que Tenhamos Rostos, a releitura de um mito. Aliás, antes de falar do livro, o subtítulo já é quase um spoiler. Exatamente. E aqui já vai ficar de cara um alerta. Se você for ler esse livro, ignore a introdução. Faça-se esse favor, porque infelizmente eu li a introdução que tem só 3 páginas e meia. E em 3 páginas e meia ele explica que raios é esse mito que ele está fazendo uma releitura e ele estraga um pedacinho da história. Eu queria não ter lido, guardo a introdução para ler só no final do livro. Exatamente. Eu posso dizer que a introdução desse livro, ela é quase uma obnubilação. Se eu não tivesse lido a introdução antes de começar a ler esse livro, eu provavelmente teria lido ele com outros olhos. Então eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer e isso ofuscou um pouco o brilho. No máximo, leia a contracapa, que dá o nome das pessoas que fazem parte desse mito. Mas se você também quiser ler sem a contracapa, é até melhor. É verdade. Se você não conhece mitologia, tudo bem. Se você conhece um pouco, ignora. Na dúvida, passa. Você não precisa dela. Exatamente. Mas vamos lá, Thiago. Vamos falar um pouquinho do que é Até que Tenhamos Rostos. Ele vai falar num contexto de reino. É um romance. É o último romance da vida do C.S. Lewis, se eu não me engano. Isso. Ele é considerado por muitos como o romance mais maduro dele. Então, se você já conhece um pouco do C.S. Lewis, você sabe que ele tem alguns livros de ensaio, teológicos. Não tem nada a ver esse livro. É uma história, é um romance muito gostoso de ler. Se lê rápido, você se envolve com os personagens. E ele todo ambientado num reino chamado... Glome. Então tem toda essa questão de guerra que existe entre reinos vizinhos, da negociação de casamentos para tentar preservar o poder. E a personagem principal, o livro é narrado em primeira pessoa pela Orual, é isso? Exatamente. Ela é uma princesa do reino de Glome e ela tem uma característica muito peculiar. Coitada. Ela é feia, gente. E assim, ela não é... eu sou um pouco bonita. Não, ela é desprovida de beleza, entendeu? Isso, assim, quando eu tava lendo, eu realmente pensei na Fiona, assim, antes do... Eu acho que a Fiona ainda era bonita, hein? A Fiona Orc, né? Tá. Ogro lá. Mas assim, de um certo sentido, você acha engraçado. Algumas frases são muito engraçadas quando relatam a feiura dela. Mas você vai ficando com pena dela. Porque ela parece ter um coração muito bom. Não vou dizer muito sobre a história. Uhum. E, assim, o livro conta sobre ela. Então é um contexto de um reino bárbaro, onde existe o culto a deuses. Então eles têm aquela questão de nós temos que ter os sacrifícios para os deuses para que tudo aconteça bem. Se você é cristão, você vai falar, mas isso aí não é, isso é do diabo, né? Não tem nada a ver. Exatamente. É uma história, gente. foi uma coisa que aconteceu na história mesmo. Não, o livro não relata, mas é uma época que de fato as pessoas pensavam assim. Uhum. E ele vai desenvolvendo então alguns personagens de um jeito muito lindo. Tem um personagem que aparece logo no começo, é o Raposa. Ele é o conselheiro do rei, ele é o tutor da Orual e das irmãs, e ele é grego, então ele traz toda aquela mentalidade mais cética, ele não acredita nos deuses, ao mesmo tempo ele é um escravo, apesar de estar como tutor das filhas do rei, ele é um escravo que não pode jogar contra a ideia dos deuses. Sim, Então, exatamente. e ao mesmo tempo ele está ensinando elas um pouco da cultura grega, é muito legal. Não sei se a gente pode avançar muito mais com isso. Eu só posso dizer que se você conhece o C.S. Lewis de Crônicas de Nárnia, esse aqui é outro C.S. Lewis. Vem com um estilo diferente, uma narrativa diferente, uma história muito mais adulta, né?
é um livro muito gostoso, não à toa que é considerado a obra-prima do C.S. Lewis. Então, acho que vale muito a pena você colocar ele aí na sua listinha, no topo, tá bom? Top 5. Não é à toa que um perito em C.S. Lewis falou que é o melhor livro do Lewis. Exatamente. Então, fica aí a dica, Até que Tenhamos Rosto, C.S. Lewis. Da editora Ultimato. Exatamente, a releitura de um mito. E se você quer interagir com a gente, falar a sua indicação de livro, dizer, eu já li Até que Tenhamos Rostos, e comentar alguma coisa, qualquer coisa, é muito fácil. Basta que você acesse a sua rede social preferida, escreva o seu comentário, marcando a hashtag IctusPodcast. Lembrando, o Ictus é ICHTHUS. E é isso. Mais adiante a gente vai, então, com alguma frequência não certa, publicar novos prefácios. Sempre que tiver algum livro interessante, a gente vai falar sobre ele. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê no próximo programa. Até mais.